Olá, sejam muito bem-vindos à aula Paraná. Hoje, aula de Geografia para o 7º ano. Eu sou a professora Társila Dominoni. Gostaria de pedir que vocês pegassem o caderno, um lápis, uma caneta para anotar as informações e também realizar as atividades ao longo desta aula. O tema da aula hoje é Política Ambiental, ou seja, Política e Legislação Ambiental e as unidades de conservação no território brasileiro. Por que é importante entender a política ambiental do Brasil? Para que nós pensemos e compreendemos a preservação e a conservação dos nossos biomas, dos nossos ecossistemas, que são essenciais para a qualidade de vida das pessoas. Então, o que é uma política ambiental? É o conjunto de normas, leis e ações públicas visando a preservação do meio ambiente em um dado território. No Brasil, essa prática só veio a ser adotada a partir da década de 1930. Isso porque, nessa época, a partir de 1930, é que as questões ambientais começaram a ser discutidas mundialmente. Então, os efeitos da devastação do meio ambiente começaram a ser observados e aí começaram a ser discutidos. Então, começou-se a pensar e escrever leis que fossem responsáveis para a preservação e conservação do meio ambiente. Dentro dessa ideia de preservação e conservação do meio ambiente, nós temos que entender que o Brasil ele é considerado, tem uma mega diversidade, ou seja, uma grande diversidade dentro dos seus diferentes biomas, diversidade de fauna, flora e micro-organismos. E isso é muito importante, é muito interessante. Por quê? Porque o mundo todo ele tem interesse em pesquisas científicas, né, relacionadas aí à megadiversidade, a todos esses ecossistemas, a toda a fauna e flora que ali existe. Então, essas pesquisas científicas, os saberes, né, das comunidades tradicionais em relação àquela fauna e àquela flora que existe ali, eles são utilizados para desenvolver remédios, para desenvolver vacinas, para desenvolver produtos químicos. Então, essa mega diversidade que o Brasil tem, ela acaba atraindo a atenção de muitas pessoas no mundo todo, certo? E aí nós temos um grande problema chamado biopirataria. Você já ouviu falar em biopirataria? O que é a biopirataria? É o saque indiscriminado de material biológico direcionado à produção de informações sobre a fauna e a flora. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédio e boa parte da matéria-prima industrial. Então, como eu falei, pelo Brasil ter aí uma mega diversidade, então há o interesse de estudar toda a potencialidade que existe dentro da sua fauna e flora. Então, essa biopirataria é esse estudo indiscriminado, ou seja, não regulamentado, não reconhecido, e a comercialização também desses produtos. Então, nós podemos falar em tráfico de animais, nós temos um exemplo, né, que foi do cupuaçu, então, que foi aí patenteado por uma empresa multinacional japonesa, e aí houve toda uma questão política envolvida para que esse produto, então, fosse reconhecido nacional e não, né, de origem, não de pertencendo a uma empresa japonesa. Então, essas questões, elas levantam aí a importância da legislação ambiental, a importância de preservarmos e cuidarmos aí do nosso meio ambiente. Então, ao longo, né, dessa discussão ambiental, ao longo dos anos, então, foi criando-se instrumentos para que eles pudessem regulamentar a atividade ambiental no Brasil. Porque a ideia, né, de regulamentar é para que nós possamos utilizar de forma sustentável os recursos que aqui existem. Então, aí nós vamos verificar que os primeiros instrumentos criados foram a criação dos parques nacionais. Os primeiros foi o de Itatiaia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, compreende ali os dois territórios. O Iguaçu, né, aqui compreende o Paraná e a Argentina, e a Serra dos Órgãos do Rio de Janeiro. Esses parques nacionais criados justamente para a proteção daquele ecossistema que existia ali.
1980 criou-se o CISNAMA, o CONAMA e o IBAMA. O CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA como Conselho Nacional do Meio Ambiente e o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Produtos Naturais Renováveis. 1988, então, a Constituição Federal reconhece que é dever não somente do poder público, mas também das instituições privadas e também do cidadão preservar o meio ambiente. Em 1992, cria-se o Ministério do Meio Ambiente, em 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e em 2012, o novo Código Florestal. Então, todas essas políticas, elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo com a principal ideia de utilizar os recursos do meio ambiente de forma sustentável para que possamos preservar e conservar esses recursos. Então, agora nós vamos fazer uma atividade para ver se nós compreendemos esse primeiro momento da aula. Então, copia aí e responde no seu caderno. Número 1. Por que o Brasil é um país considerado de mega diversidade? Número 2. O que é biopirataria e qual a sua consequência? Então, agora você tem um tempo para responder.
Então vamos lá, vamos ver se você conseguiu compreender esses primeiros conceitos relacionados aí à legislação ambiental. Vamos ver. Por que o Brasil é um país considerado de mega diversidade? Se você colocou que o Brasil tem uma grande variedade de fauna, flora e micro-organismos, você acertou. Lembra que no Brasil nós temos aí vários tipos de biomas, né? E cada bioma tem o seu ecossistema ali, né? Que tem diferenças entre um e outro. E essas diferenças é a riqueza natural que o Brasil tem. E aí nós temos que pensar que essa riqueza natural, ela também acontece pela localização do Brasil, né? Então, pelo clima que nós temos aqui, pela localização geográfica. Então, tudo isso favorece essa mega diversidade, ou seja, uma grande diversidade de fauna e flora no nosso país. 2. O que é biopirataria e qual a sua consequência? Se você colocou que a biopirataria é a exploração irregular e indevida, né, dos recursos naturais do Brasil, né, da fauna, da flora, dos micro-organismos. Então, se você colocou que é isso, está certo. Por quê? Porque a retirada é a pesquisa que não é regulamentada sobre esses elementos, a fauna e a flora do nosso país, que não é regulamentada, não é autorizada, né? E qual que é o problema dessa biopirataria? Então, como nós temos aqui uma grande diversidade, atrai o interesse das pessoas pelo mundo afora para estudar a nossa fauna e flora e assim levar o conhecimento para os países de origem, certo? Além da fauna e da flora, nós temos que falar também dos saberes, né, das comunidades tradicionais. Então, lembra lá, né, os índios que têm todo um conhecimento sobre a fauna, sobre a flora local, utilizam lá as plantas como remédios. Esse conhecimento, ele também acaba servindo aí, sendo utilizado pela biopirataria, né? Eu falei do exemplo do cupuaçu, nós temos o exemplo também das seringueiras, né, que aí muito tempo atrás foram levadas lá para a Inglaterra e para a Malásia, e aí eles se tornaram os grandes produtores de látex e nós aqui que tínhamos o produto principal, que era a seringueira, acabamos aí ficando para trás nesse contexto. Então, a biopirataria, ela tem que ser combatida e a legislação ambiental, ela vem para proteger, então, a nossa mega diversidade aqui do Brasil. Então, dentro da estrutura que nós temos do meio ambiente, dessa política ambiental, nós temos o órgão máximo, que é o Ministério do Meio Ambiente. Vocês podem verificar aqui que é o MMA, o Ministério do Meio Ambiente. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse conselho, ele é um órgão deliberativo, consultivo, que vai ali pensar sobre as leis, né, que devem ser feitas, ele vai propor e vai regulamentar essas leis que devem ser feitas para a proteção do meio ambiente no Brasil. E aí nós temos os órgãos executivos, ou seja, que executam essas leis, que são lá a SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Renováveis. A SNUC é um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ou seja, é uma legislação que separa as áreas do território brasileiro em unidades de conservação, cada uma delas com características específicas e atividades específicas que podem ser realizadas nela. Então, de acordo com essa estrutura que nós temos política no Brasil, vamos fazer uma segunda atividade para ver se a gente conseguiu compreender como funciona. Número 1. O que significa política ambiental brasileira? Número 2. Quem é responsável pela conservação e preservação do meio ambiente? Desculpa, eu falei número 1 e número 2, mas é letra A e letra B. Letra C. Qual é a finalidade da política ambiental brasileira? E letra D, quais foram as primeiras ações tomadas no sentido de conservação e preservação do meio ambiente no Brasil? Então, agora você tem um tempo para copiar essas questões e responder aí no seu caderno.
Então, vamos ver se vocês conseguiram responder as perguntas? Vamos fazer uma correção agora. Então, letra A. O que significa política ambiental brasileira? Se você colocou que é o conjunto de normas, são as leis, as regras, né, para a proteção do meio ambiente, está certo. Letra B. Quem é responsável pela conservação e preservação do meio ambiente? Se você colocou que são todos, está certo. Lembra lá que nós vimos, né, que a partir da Constituição de 88 está previsto lá que é responsabilidade do cidadão, das instituições, das empresas e também do poder público. Letra C. Qual a finalidade da política ambiental brasileira? Se você colocou que é o uso sustentável dos recursos, está certo. Então, a política ambiental brasileira, ela não quer atrapalhar o desenvolvimento, ou ela não quer que as pessoas não utilizem os recursos que o meio ambiente tem. Pelo contrário, ela quer que esses recursos sejam utilizados, porém de uma forma racional, ou seja, de uma forma sustentável. Letra D, desculpa. Quais foram as primeiras ações tomadas no sentido de conservação e preservação do meio ambiente no Brasil? Se você falou que é a criação dos parques nacionais lá, né, no Rio de Janeiro, o Parque de Itatiaia, ali onde pega uma área do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se você colocou que é o Parque Nacional aqui que nós temos de Iguaçu, que pega uma parte do Paraná e uma parte da Argentina, você também acertou. Se você falou sobre a Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro, também está certo. Então, esses foram os primeiros parques criados aí com o intuito de preservação e conservação do meio ambiente no Brasil. Então, sobre essa política ambiental, nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, nós podemos ver aqui que a Lei 9.985 de 2000 criou, então, esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o quê? Um conjunto de unidades de conservação, tanto federais, estaduais, quanto municipais. Qual é o objetivo? Além de conservar os ecossistemas e a biodiversidade, gerar renda, emprego, desenvolvimento e proporcionar uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais do Brasil. Então, essa lei, né, do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, ela tem o objetivo de compatibilizar o uso, né, dos recursos e a conservação e a preservação. Porque em muitas áreas, né, que nós temos aí no Brasil, que são consideradas unidades de conservação, nós temos ali comunidades tradicionais que já moravam ali nessas regiões e antes da lei, antes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E elas utilizavam aqueles recursos ali para a sua sobrevivência. Então, a ideia desse sistema de unidades de conservação é justamente compatibilizar essa utilização daqueles recursos, né, de forma econômica, de forma sustentável para a sobrevivência e melhoria da qualidade de vida das populações, como também conservação dos ecossistemas ali existentes. Então, o que é uma unidade de conservação? São espaços territoriais com seus recursos ambientais e características naturais relevantes, com a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Então, as unidades de conservação são espaços territoriais delimitados que é uma área onde essa lei, né, a lei da SNUC, do sistema, vai então agir ali para proteger aqueles recursos naturais que ali existem, compatibilizando com as ações que já existiam ali, né, das populações tradicionais que possam, né, existir naquela localidade. Então, a unidade de conservação ela vai ser um espaço territorial delimitado. Ela pode ser uma unidade de conservação federal, ela pode ser estadual ou ela pode ser municipal. Então, sobre as unidades de conservação, nós vamos fazer uma atividade agora, um quiz. Sobre as unidades de conservação, podemos dizer que, letra A, têm objetivos específicos e se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos. B.
obedecem um padrão, sendo todas elas iguais, como os mesmos objetivos. Letra C. Nenhuma delas pode ser utilizada de forma sustentável para gerar renda. E letra D. Todas pertencem e são de competência federal. Então agora pare um pouquinho aí e responda. Acha a alternativa correta. Então, vocês conseguiram achar qual é a alternativa correta? Vamos ver se vocês acertaram. Se você colocou a letra A, está certo. As unidades de conservação, todas elas têm objetivos específicos e se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos. Então, o que difere uma unidade de conservação da outra são as atividades que são permitidas dentro daquele espaço territorial. Algumas são mais flexíveis, ou seja, possibilitam mais atividades, e outras são menos flexíveis, restringem as atividades que podem ser feitas dentro daquela unidade de conservação, ou seja, dentro daquele espaço territorial. Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação está estruturado, dividido em duas formas. Eu tenho unidades de conservação chamadas Unidade de Proteção Integral e eu tenho as Unidades de Desenvolvimento Sustentável. Qual é a grande diferença entre elas? É que a Unidade de Proteção Integral, ela permite o mínimo de atividade. E essa atividade ali são atividades indiretas. Por quê? Porque a principal característica dela é a preservação daquele meio ambiente, daquele ecossistema. Já as unidades de desenvolvimento sustentável, elas trabalham com a conservação, ou seja, elas permitem mais atividades dentro daquelas unidades de conservação. E aí fica uma grande dúvida. Professora, você está falando preservação e conservação o tempo todo. Eu achei que era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A preservação é quando eu quero que aquele ecossistema fique como se fosse intocável, o mínimo de contato possível naquele ecossistema, para que assim não gere um desequilíbrio, uma interferência. A conservação, ela já permite um contato maior, ela já permite uma interferência maior e é um resgate daquele ecossistema. Então, nós temos uma diferença aí entre essas duas palavrinhas, certo? E aí nós utilizamos na definição dessas duas unidades de conservação, nesses dois tipos. A unidade de conservação de proteção integral, ela visa a preservação. Já a unidade de desenvolvimento sustentável, ela prioriza a conservação, ok? Aí nós temos a classificação das unidades de conservação dentro da proteção integral e dentro do tipo de uso sustentável. Dentro da proteção integral, nós temos a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, estadual ou municipal, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Dentro do que nós temos aí, unidades de conservação do tipo uso sustentável, nós temos a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, estadual ou municipal, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva de particular do patrimônio natural. Então, o que vai diferenciar entre elas?
Principalmente o uso dessa unidade, se eu permito mais atividades ou se eu permito menos atividades. Se eu estou preservando, eu estou falando de proteção integral. Se eu estou conservando, eu estou falando de uso sustentável. E aí agora nós vamos fazer um quiz para ver se nós compreendemos aí esses conceitos. Vamos lá. Sobre os tipos de unidades de conservação e as suas finalidades, marque a única opção correta. Letra A. Unidades de proteção integral visam a conservação da natureza e o uso direto de seus recursos. Letra B. Unidades de desenvolvimento sustentável têm o objetivo de preservação da natureza e o uso indireto dos seus recursos. Letra C. Os parques nacionais são exemplos de unidades de desenvolvimento sustentável. E letra D, unidades de proteção integral preservam, unidades de desenvolvimento sustentável conservam. Você tem um tempo para responder.
Então, pessoal, conseguiram achar qual é a alternativa correta? Vamos ver se vocês acertaram? Então, sobre os tipos de unidades de conservação e suas finalidades, marque a única opção correta. Se você marcou a letra D, você acertou. Então, lembra que eu falei que são duas palavrinhas importantes, né? Então, unidades de proteção integral, elas preservam, trabalham com a preservação. E as unidades de desenvolvimento sustentável, elas conservam. Lembra lá da diferença das duas palavrinhas. Então, a preservação, ela permite o mínimo de contato, o mínimo, né, de que as pessoas utilizem aquela área ali. Então, interferência, o mínimo de interferência na área. Já a conservação, ela permite uma interferência maior, certo? Dentro dessa ideia, então, vamos falar sobre as unidades de preservação. Então, eu coloquei aqui a estação ecológica, a reserva biológica e o Parque Nacional. A estação ecológica, ela prevê uma preservação da natureza, pesquisas científicas e visita apenas com objetivo educacional. A reserva biológica tem a preservação da diversidade biológica, somente medidas de recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo, podendo ser visitadas apenas com objetivo educacional. O Parque Nacional, ele também tem a preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. Possibilita o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas. Além dessas, nós temos um monumento natural, que prevê a preservação de lugares singulares, raros e de grande beleza cênica, permitindo diversas atividades de visitação. Pode ser constituída de áreas particulares, desde que as atividades sejam compatíveis com os objetivos da unidade de conservação. E o refúgio da vida silvestre, que prevê a proteção de ambientes naturais, assegurando condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna. Permite diversas atividades de visitação e a existência de áreas particulares, assim como no monumento natural. Então, esses exemplos de unidades de conservação, de preservação, elas são exemplos aonde nós temos ali a preservação ambiental, a preservação do ecossistema, a preservação de áreas com beleza cênica e a compatibilização de algumas atividades indiretas dentro dessas áreas. O que seriam essas atividades indiretas? Seriam a pesquisa científica, a visitação educacional e a visitação monitorada dessas áreas. Então, se vocês lembrarem, nós temos alguns parques, né, que vocês às vezes visitam, vocês vão perceber que nesses parques tem ali, né, áreas propícias, específicas, para que você possa chegar e visualizar aquela fauna e flora, mas não permitem uma grande interação, né, com aquela fauna e flora, porque a ideia é a preservação. Lembra sempre que é ali o contato mínimo com aquela fauna e flora. Diante dessas informações, vamos tentar fazer essa atividade número 3 aqui. Relacione o tipo de unidade de preservação integral com as suas características. Então, número 1, estação ecológica, número 2, reserva biológica, número 3, parque nacional, número 4, monumento natural e número 5, refúgio da vida silvestre. Ao lado, vocês têm os parênteses com as definições de cada um deles e vocês terão que relacionar. Então, agora vocês têm um tempinho para responder.
E aí, pessoal, conseguiram fazer a relação ali das unidades de proteção integral com suas definições? Vamos verificar lá. Veja se ficou assim. Então, a existência ou reprodução de espécies, qual seria? Seria o refúgio da vida silvestre, né? Então, a principal atividade ali seria a existência ou reprodução de espécies, essa preservação, né? Os lugares singulares, raros, de beleza cênica, se você colocou que é um monumento natural, está certo. Recreativo, permite atividades recreativas, educativas, de interpretação ambiental. Se você colocou que são os parques, né, Parque Nacional, está certo. Se você falou que a recuperação de ecossistemas e manejo, a reserva biológica, está certo. Manejo é um plano de desenvolvimento, um plano de ação que é feito ali para as áreas de proteção ambiental, certo? E as pesquisas científicas e visita educacional, se você falou que é a estação ecológica, está certo. Então, agora nós vamos falar das unidades de uso sustentável. Então, aí nós vamos falar um pouco de conservação, ou seja, eu tenho uma flexibilização maior, né? Eu tenho uma permissão maior de número de atividades que podem ser feitas dentro dessas unidades de desenvolvimento sustentável. Vamos verificar a classificação. Então, elas podem ser área de proteção ambiental, as APAs, que é uma área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. É uma área extensa com o objetivo de proteger a diversidade biológica e ordenar o processo de ocupação humana, assegurando a sustentabilidade dos usos de recursos naturais. Área de relevante interesse ecológico é uma área com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. É uma área de pequena extensão com pouca ou nenhuma ocupação humana. Floresta nacional são áreas com cobertura florestal onde predominam espécies nativas, visando o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a pesquisa científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que habitam desde a sua criação. Além dessas, nós temos a reserva extrativista, que é uma área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais, onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência, na criação de animais de pequeno porte, assegurando o uso sustentável dos recursos. E a reserva de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Então, essas áreas, né, de desenvolvimento sustentável, elas prevêem aí a compatibilização do uso dos recursos, né, a compatibilização da ocupação daquele solo, a compatibilização da vivência ali de comunidades tradicionais e suas atividades dentro daquela área. A reserva de desenvolvimento sustentável é uma área de natural onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais. Permite a visitação pública e a pesquisa científica. E a reserva particular do patrimônio natural é a área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, permitida a pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa do proprietário, que pode ser apoiado por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação na gestão da unidade de conservação. Então, você pode ter uma área particular, né, que tem ali o interesse de preservar aquela área, e você pode também solicitar, né, ao Sistema Nacional aí de Unidades de Conservação, às autoridades, para que eles verifiquem a possibilidade de aquilo ali virar uma área de proteção, virar uma reserva do patrimônio natural. E aí, dentro desses conceitos, eu gostaria que vocês visualizassem o mapa e verificassem. Esse mapa é a distribuição das unidades de conservação no Brasil em 2018. Percebam que são bem poucas, né, ainda espalhadas dentro do território nacional. E aí nós temos a divisão ali em proteção integral e sustentável, né? Então essas cores diferentes, elas se relacionam com o tipo de unidade de conservação, que é a unidade de conservação integral e a unidade de conservação de uso sustentável. Mas eu gostaria que você percebesse, dentro desse mapa, aonde que se localiza a maior quantidade de unidades de conservação.
Se você falou que é na região norte, se você observou que é na região norte, você acertou. Então, nós temos uma grande quantidade de tipos de unidades de conservação na região norte, né? Onde nós temos ali a floresta amazônica, onde nós temos uma grande diversidade biológica. E no Paraná? Será que no Paraná nós temos unidades de conservação? O Paraná é preocupado com a preservação ambiental? Nós temos, sim, unidades de conservação do Paraná. Nós temos tanto unidades de conservação de proteção integral, como também unidades de conservação de uso sustentável, certo? E aí eu trouxe aqui no mapa alguns exemplos. Então, nós temos aqui, ó, no litoral, a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, a Estação Ecológica de Guaraqueçaba. Então, dentro de uma mesma área, eu tenho ali tanto uma área de proteção ambiental quanto uma estação ecológica. Nós temos aqui o Parque Nacional do Iguaçu, no lado oeste, né, onde nós temos lá as cataratas do Iguaçu. Então, ali nós temos uma grande diversidade biológica também. E aí nós temos outros exemplos, né? Esses são só alguns, não são só esses. Nós temos outras unidades de conservação dentro do Paraná, certo? Então, diante disso, eu gostaria que você pesquisasse e anotasse aí no seu caderno, na região que você mora, se existe alguma área de proteção ambiental, se existe alguma unidade de conservação ambiental, certo? Nós ficamos por aqui, até a próxima aula e bons estudos!